A paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo e estamos aí com uma lição de escola bíblica dominical. Comecei esse vídeo aí gravando de um jeito diferente, por quê? Porque estou sozinho gravando e por isso essa dificuldade aí, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí com a lição juvenis e hoje é a última lição, a lição de número 14. Estamos encerrando esse trimestre, encerrando o trimestre falando da última lição, desenvolvendo a sua salvação. É uma lição tremenda, uma lição maravilhosa. Eu já agradeço a cada um que tem curtido o canal Juninho Espírito Santo, tem dado seu like, tem comentado, tem falado com outras pessoas também. Muito obrigado pela sua participação, por você estar conosco. Lembrando que no final da lição tem algo aqui que fala assim, como podemos influenciar nossa geração. Eu quero no final comentar a respeito desse início da lição aqui, no fechamento da nossa lição comentar. Lembrando que a lição que vai vir, a próxima, já foi comentada há algum tempo atrás, ou há muito tempo atrás. Essa lição foi de 2015, a lição Bons Conselhos. Essa lição vai ser tratada escola dominical no próximo trimestre, que nós estaremos aí, se Deus permitir. Se Deus permitir, estaremos tratando da lição de jovens também, o vento sopra onde quer, que é a lição que nós vamos falar. E estaremos também falando da lição de adolescentes, aprendendo com as cartas. Se Deus permitir, estaremos falando de todas as lições aí, menos a lição de adultos, que essa lição tem na descrição o nome do evangelista Márcio Mainardes, ele que comenta a lição de adultos. Você pode ouvi-lo também. Falando da lição agora, a lição de número 14, nós vamos falar a respeito desse fechamento de lição. Um abraço para o Jadiel Albuquerque, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, do Auxílio EBD. Um abraço para o Rafael, que faz parte do Auxílio EBD e do Juvenis. Um abraço para ele, que tem dado um apoio para nós lá em São Paulo. Um abraço a todos que têm nos ajudado. O Jardiel já é lá, eu acho que de Pernambuco. Me corrija qualquer coisa depois, Jardiel, que Deus abençoe tua vida cada vez mais. E a todos do Brasil inteiro que participam, que curtem, que falam, que comentam a respeito das lições, que nos ajudam a divulgar por esse Brasil afora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço pro pessoal da classe Felipe, lá da Assembleia de Deus Central, da classe Ebenezer, da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, sempre tem nos apoiado, e Deus abençoe em nome de Jesus. E lembrando a todos aí também da nossa cidade aqui, Telemaco Borba, Paraná, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. E obrigado por esse terceiro trimestre agora encerrando, e vamos começar o quarto trimestre com a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça a cada dia mais. A todo o povo da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, onde estou pastoreando, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Lição número 14, desenvolvendo sua salvação. Assim também esperai a vossa salvação com tremor, ou melhor, com temor e tremor. E a lição, falando aqui, no Leitura Bíblica em Classe, Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 16, que é a lição, que é o texto, né, o texto da leitura bíblica em classe. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Eu acho interessante aqui já nessa lição, pelo fato do que ocorre hoje. Pelo menos aqui onde eu moro. Algo que está perto, são as eleições. E esses dias eu postei no Facebook até que é mais ou menos assim, que para pensar que o pessoal fala mais do seu candidato hoje do que falou o ano todo de Jesus Cristo. Eu falei, fiz um comentário no meu Facebook, Juninho Espírito Santo, Dependente de Cristo. Fiz um comentário lá, pense,
Teve gente que ficou brava comigo, falou um monte, porque a carapuça serviu. Mas assim, é verdade, muita gente não fala de Jesus. Muita gente nem espera a salvação. Chegaram as eleições, brigam, fazem um monte de coisa a respeito dos seus candidatos. Então é muito triste isso. E nós vemos que a diferença nossa nesse mundo tem que brilhar como astros para a glória de Deus. Tem que brilhar. Então temos que ser, como diz o nosso grupo do WhatsApp, um abraço para eles lá do grupo Dependentes de Cristo, lá do WhatsApp. Deus abençoe cada um que faz parte desse grupo aí. Nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser a diferença nesse mundo. E aqui fala dessa lição desenvolvendo a salvação. Ao longo deste trimestre, nos aprofundamos na história e queda de redenção da humanidade. Contudo, é imprescindível compreender que a soberania e graça divina, ao prover-nos o plano de salvação, não nos isenta da nossa responsabilidade. Há um plano, mas nós temos a responsabilidade, o livre-arbítrio para a gente escolher, mas há uma responsabilidade. Nós precisamos tomar uma decisão e precisamos manter-se firmes naquilo que nós decidimos. A nossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Temos que ser santos, separados, e o processo de santificação na nossa vida tem que ocorrer, tem que existir. Por isso desenvolver a salvação é o processo. Jesus nos salva, sim, aceitamos a Jesus como Salvador, perdoa os nossos pecados, nos abraça, passamos a estar salvos, mas há um processo. Não é uma vez aceitei Jesus como Salvador, pronto, já estou salvo, me desviei, mas já estou salvo. Não, salvo tem que permanecer. Diz o texto aqui, contudo é imprescindível compreender que a soberania e graça divina provém-nos o plano de salvação. E aí, nossas incumbências como salvos não são para pagar por tamanho presente, mas de gratidão e zelo pelo mesmo. Assim precisamos viver de forma digna deste evangelho, honrando o sacrifício do nosso Salvador. É honrar, fazer o melhor. Glórias a Deus, assim, está a presença do Espírito Santo aqui. E é verdade, o Espírito Santo está conosco, está com você aí. Somos templo do Espírito Santo. E é Ele que nos alegra o coração. E quando nós estamos com lutas, dificuldades, é o Espírito Santo que nos consola, que nos dá felicidade, que nos dá alegria, que nos dá paz. E eu posso sentir a presença dele aqui. A introdução. O Todo-Poderoso optou nos dar o livre-arbítrio. Não foi sob pressão. Deu o livre-arbítrio para nós. O livre-arbítrio. Temos a nossa escolha a fazer. Temos a escolha de ir ou não ir, de aceitar ou não, de ir para a direita ou para a esquerda. Nós temos o livre-arbítrio. E aqui diz, ele não queria escravos ou brinquedos ou bonequinhos de fantoche, que eu conto historinha para criança, faço fantochezinha dele. Ele não fez isso. Ele nos colocou como seres inteligentes que podem optar em escolher a salvação ou não. Nós podemos escolher o errar ou não, o fazer certo ou não. Nós podemos escolher. Nós temos esse livre-arbítrio. Tá certo que às vezes a pessoa se aprofundou no pecado, tá difícil sair. Mas mesmo assim, nós temos livre-arbítrio para escolher. Para dar o primeiro passo para sair do pecado, dar o primeiro passo para sair do erro, temos esse livre-arbítrio. E a Bíblia fala isso. A salvação é isso. Mas sim, um relacionamento profundo e verdadeiro com suas criaturas. Pela mesma razão, a salvação não é imposta. Por que não é imposta? Porque o Senhor nos quer tendo uma relação profunda com Ele. Essa relação profunda com Ele é de amor. Não é obrigado. Não é obrigatório. Ai, que medo, vou... Não. Ele quer um relacionamento nosso com Ele. É esse trabalhar da salvação. É isso que fala desenvolver essa salvação. É um relacionamento com o Senhor. Aqui diz, há uma parte nessa dinâmica que depende também de nós, das nossas escolhas, não apenas com palavras, mas acompanhadas de ações. Eu amo Jesus, prove. Então, são coisas assim. E aqui tem uma pergunta, com suas atitudes você tem escolhido a vida eterna oferecida por Jesus? Tem desenvolvido a salvação?
possui o fruto do Espírito, que são as 9 virtudes lá. Característica de quem o recebeu? Essas são as perguntas do comentarista da lição que está fechando hoje, que é o comentarista Reinaldo Odilo. Tópico 1. Queda e redenção. Após estudarmos a história da queda e redenção da humanidade, cabe-nos olhar também para a nossa própria história. Qual é a história nossa que vivemos? A herança do pecado, daí fala do pecado de Adão e Eva aqui, não justifica nossas próprias quedas. E aí a Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. O Senhor conhece todos os seus pecados, todos os nossos pecados. E diz aqui até os mais ocultos. Aquele que ninguém vê, ele viu. Como foi pregado pela irmã Érica, cantora Érica, ontem em nossa igreja. Ele viu, Jesus viu. E aqui diz, ainda que você seja filho de crente, nascido e criado na igreja, se não nascer de novo, que fala em João 3, versículo 3, lá de Nicodemos, se não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. Precisa ocorrer um nascimento. Nascimento. Nicodemos, príncipe dos judeus, cumpridor da lei, desde a tenra infância, também precisou ouvir isso do próprio Jesus. Então ele precisou saber do próprio Jesus que ele precisava da vida eterna. Ele precisava tomar uma posição, uma decisão. É a decisão que eu e você precisamos tomar em nossa vida. Sempre, porque nós tomamos a decisão de servir a Jesus, mas nessa decisão pode ocorrer desvios, problemas, falhas, mas nós não podemos sair da presença do Senhor. Se alguém que está me ouvindo aí saiu, volta para Jesus hoje. Volta a servi-lo. Volta a adorá-lo. 1.1. A redenção para os obedientes. As Sagradas Escrituras nos mostram que mesmo Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória e em forma humana, ainda que como filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8 e 9. Se esvaziou da glória dele. Ele decidiu se tornar homem e estar aqui na terra para passar por aquilo que nós passamos algumas vezes. Portanto, não basta apenas conhecer a teoria do plano da redenção, a exemplo de Cristo, é preciso evidenciá-la, desenvolvê-la. É o que nós precisamos. É o que nós necessitamos em nossa vida espiritual. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência. Nós vemos aqui nesse texto que o Senhor, Joel 2 e 3, o Senhor nos convida a rasgar o coração. O que você entende por isso? Rasgar o coração e não vestes, que não é da boca para fora que aceitou a Jesus como Salvador. Não. Rasgar o coração. Entregar a vida para o Senhor. Abrir o coração e falar, eu quero me converter. Eu quero ser uma nova criatura. Sentir a presença do Todo-Poderoso. Ter uma mudança de vida. É isso que nós precisamos. É isso que o Senhor quer de nós. Rasgar o coração, se arrepender, se humilhar. Saber que somos errados e precisamos de uma nova vida. Desenvolver a nossa salvação, como o tema diz. O profeta dizia com isso que Deus estava interessado em um arrependimento profundo. Se aprofundar, se arrepender. Entregar a vida para o Senhor. Aqui nós vemos também ele fala aqui que aconteceu com a Raabe, a prostituta, com o publicano Mateus e com o fariseu Paulo. Mudança deve ser radical e duradoura.
Uma mudança, da água pro vinho, uma mudança de alguém que dava dor de cabeça para os outros, hoje faz bem para a sociedade. 1.2. Caminho do cristão. O que garante que nós somos salvos? Ter cartão de membro da igreja? Não. Isso não garante absolutamente nada. É preciso que o mesmo arrependimento que nos levou a entregar a vida para Cristo continue presente todos os dias, manifestando obras, frutos de gloriosa salvação. E assim prossiga até o dia da sua morte, ou até o arrebatamento. Essa transformação ela deve continuar, diz aqui em 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. O caminho de alguém que recebeu a salvação de Jesus genuinamente em seu coração é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai cada dia melhorando, se aperfeiçoando. Tem seus altos e baixos, de lutas, dificuldades, sim. Mas com o Senhor vai se aperfeiçoando, vai melhorando. Glória a Deus. Não dá para escolher o pecado e a Deus simultaneamente. 1 João 2,15, Tiago 4,4. Desculpa os barulhos aí, eu tô fechado aqui no meu quarto gravando sozinha, mas tem os barulhos aí da casa, barulho da rua. Desculpa aí, tá? Mas vocês estão me entendendo, né? 1 João 2,15, Tiago 4,4. Mas se nos arrependermos dos erros que cometemos, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Nos limpará. O sangue de Jesus purifica, limpa de todo pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos perdoa, nos limpa, tornamos nova criatura na hora. É uma transformação. Tá, aí você olha o exterior, traz alguma coisa assim. Essa transformação, ela de repente ela vai ocorrendo dia após dia, dia após dia. Mas a transformação que eu falo é que você passa a ser templo do Espírito Santo na mesma hora. Limpou, o Espírito Santo habita e você é uma nova criatura. É selado com a presença do Senhor. Tópico 2 fala assim, desenvolvendo a salvação. A palavra de Paulo aos Filipenses, para que desenvolva sua salvação com temor e tremor, ressoa hoje também em nossas vidas. Estudiosos do original grego explicam que esse verbo operai tem o sentido de trabalhar até a consumação. No período do contexto sociocultural da escrita do apóstolo, essa expressão também era usada em referência a trabalho em minas, portanto, indicando que devemos extrair dela o máximo de riqueza. Também poderia se referir a trabalhos do campo, remetendo dedicação para se obter a melhor colheita possível. A propósito principal do cristão genuinamente salvo é o que Deus deseja para cada um de nós, é se desenvolver a salvação. E aqui diz buscar a semelhança com Cristo, Romanos 8,29, que nós temos que buscar, nós temos que estar semelhantes a Cristo, e isso o Senhor vai trabalhando em nós e vai mudando todas as coisas. Tópico 2.1 diz assim, pelos frutos conhece a árvore. Se está vindo fruto ruim daquela árvore, você já sabe que não é boa. Agora, se são frutos bons que estão saindo de lá, estão sendo tirados de lá, você vai conhecer, fala, nossa, olha de onde esse fruto? Ah, daquela árvore. Nossa, olha que árvore legal, olha que árvore boa. É igual sempre, em alguns vídeos eu já comentei, que fala que você tem uma árvore, ela está pro lado da rua, pro lado da cerca, do muro da rua. Quando a fruta é boa, todo mundo passa e vai pegando aquela fruta daquela árvore que está pro lado da rua. Agora, quando você passa e a árvore ainda está cheinha de frutos, desconfie, porque aquele fruto deve ser muito ruim, que ninguém quer. É assim que funciona. Pelos frutos conhece a árvore. Da mesma maneira que se espera que uma árvore frutífera produza os devidos frutos, o povo de Deus deve produzir boas obras. Não há lógica em pessoas que, embora se autodenominem cristãs, vivem de forma incompatível com isso. Sou cristão, mas sou incompatível? É mentira. Não tem como. O cristão, as pessoas conhecem, vê o testemunho realmente da pessoa. Quando Jesus veio ao mundo, ele não tinha interesse em fundar mais uma religião, e sim dar-nos exemplo de amor a Deus e ao próximo. Naquela época, João Batista denunciava a incoerência dos religiosos, raça de víboras e tal, que seriam como muitos cumpridores das regras que falam da palavra hoje. Mateus 3,8. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. No versículo 10 de Mateus capítulo 3, versículo 8 a 10. Então, é colocada no fogo, aquela que não produz frutos, vai acontecer isso. Então nós precisamos produzir frutos. É uma coisa que ocorre em nossa vida, quando aceitamos a Jesus. Tópico 3 e último, vivendo de modo digno de salvação. A palavra de Deus deixa claro as marcas do legítimo cristão, verdadeiramente grato por sua salvação, Gálatas 5, 22, 26, que aqui ele vai falar das virtudes, as 9 virtudes do fruto do Espírito. O fruto é um e as suas virtudes são 9. E aí ele vai falando e comentando aqui amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, santidade, crucificando a carne, paixões e concupiscência, humildade. Se você necessita desenvolver mais esse fruto do Espírito, clame ao Senhor. Esse temperança é domínio próprio também. Clame ao Senhor. Se está com, se ele é melhor, clame ao Senhor. Ele está contigo para te ajudar nas suas fraquezas e te fortalecer, como para você ser uma carta viva aqui na Terra, que todos possam ler, né? Que todos venham ver você. E isso é um desenvolver a salvação que Jesus pode mudar a tua vida. O Espírito Santo trabalhar. Faça isso e você vai ver que vai ser bênção para a tua vida. A conclusão aqui diz assim: como aprendemos, não há nada que possamos fazer para pagar ou merecer a salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. Efésios 2, 8 e 10. Contudo, podemos e devemos evidenciá-la e frutificá-la através do nosso modo de viver santo e repleto de atitudes de amor e gratidão. Glória a Deus. Eu vou explicar para você o começo, que lembra que eu falei? Mas glórias a Deus por essa lição maravilhosa, desenvolvendo a sua salvação. Agora a gente vai vir com bons conselhos que vão ocorrer a partir da próxima semana. E eu agradeço você que participou da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Todos da Assembleia de Deus do bairro São Jorge também, no qual vai fazer um ano, dia 10 de outubro, que eu estou lá. E não tínhamos escola dominical no domingo, era na terça-feira, poucas pessoas. E começamos a escola dominical. Graças a Deus, Deus tem acrescentado. Bem, está escrito aqui no começo, como podemos influenciar nossa geração? E aqui diz, pesquisas recentes dão conta que metade de jovens cristãos deixam de frequentar suas igrejas quando chegam na adolescência. Fomos chamados para impactar essa geração. Há um grande desafio. É preciso que a juventude cristã seja levada a experiências mais profundas com Deus e conhecer o sobrenatural. Bem, desde 2007 até 2007 e 2008 fui líder de adolescentes, 2009, 2010 de jovens, 2011 até o ano passado voltei a ser líder de adolescentes. Tem uma resposta aqui para CPAD até, para CPAD, para as assembleias, diz aqui que precisa ser levado a juventude a mais experiências profundas com Deus e conhecer o sobrenatural. Adolescentes e jovens, eles são diferentes. Quando nós juntamos adolescentes e jovens, isso traz um grande prejuízo. A impressão primeira que nós temos é que juntando adolescentes com jovens, isso vai ocorrer uma grande quantidade de membros ou pessoas que fazem parte desse grupo. Quando se tem essa ideia de juntar os dois, para aumentar. Por quê? Porque quando nós separamos os dois, diminui tanto adolescentes como jovens. E isso dá uma impressão, para alguns, ruim, que tem poucos. Mas quando juntamos é pior, por quê? Porque aqui mesmo, nesse que foi escrito aqui, o adolescente diz que eles se desviam no meio do caminho. Se desviam quando chegam na adolescência. Agora, quando nós temos adolescentes, como alguns maravilhosos adolescentes que eu conheço, que eu não vou citar um nome de nenhum deles eu vou citar o nome, porque vários têm me abençoado. Eu vou citar um, porque eu vi um vídeo dele. O Reidner que falou de mim, um vídeo dele lá. Reidner, olha, um abraço pra você, você falou de mim lá, obrigado pelo teu carinho. Então, dele, eu vou falar. Olha, eu vou ter que começar. E o Gabriel Mustafa,
que era dos adolescentes nossos, que fez a final, e eu acompanhei ele lá no Rio de Janeiro, a final do Crente Bom de Bíblia, do primeiro concurso, do Crente Bom de Bíblia. Tá. E aí uma série deles. O meu filho, que virou agora líder de adolescentes também. São pessoas que dão exemplo, adolescentes que vieram para a igreja e foram transformados. E aí um monte, meninas e meninos, rapazes, moços, jovens, e eles querem que eu fale o nome deles, eles vão citar lá na descrição lá embaixo, eles vão falar o nome, eu cito o nome deles no próximo vídeo. Vamos fazer assim? Então se eles estiverem assistindo, eles vão escrever lá. Os outros que eu não citei o nome, vão escrever também e vou falar. Tá, voltando. Quando nós juntamos tudo, nós causamos um maior estrago. Por quê? O adolescente ele é diferente de jovem. O adolescente, nós conseguimos sim, nessa geração que diz aqui de adolescentes, eles têm o coração aberto, eles são pessoas que realmente eles rasgam o coração para ouvir a palavra de Deus. O jovem já é um pouco diferente. Agora, quando nós criamos o adolescente dessa forma, ele chega num patamar de jovem arraizado na palavra. Um jovem que cria raiz. Então nós não podemos juntar adolescentes e jovens. Nós temos que ter trabalhos de adolescentes à parte dos jovens. É claro que igual na nossa igreja, igreja pequena, os adolescentes também cantam com os jovens lá. Eles louvam junto com os jovens. Mas eles têm um trabalho à parte, uma escola dominical à parte, um grupo à parte. Por quê? Porque adolescente entende adolescente. Mesmo ele querendo ser jovem, quando ele cai no meio dos jovens lá, ele fica perdido. Agora, quando ele está junto com outros adolescentes, eles podem gerar fruto ou não. Quando nós juntamos, nós atrapalhamos tudo. Agora, diz aqui, nós líderes da juventude precisamos compreender a dimensão da obra, responsabilidade que o Senhor nos entregou. Sério, é responsabilidade que você acredita que o Senhor entregou para você? Então procura observar. Procura olhar na didática, procura conversar com psicólogos, procure conversar com pedagogos, procure, leva para o campo do ensino. Leva para o campo do ensino. Leva para o campo do ensino para você observar que nós precisamos. Eu estou falando do campo do ensino, do campo, de repente, psicólogos, campo do secular, que a gente não gosta de misturar secular, mas só para você ver que cada um aprende de um jeito. Quando nós juntamos adolescentes com jovens e queremos juntar tudo, nós estamos trazendo prejuízo. Agora, se nós desenvolvermos para a juventude, desenvolvermos para adolescentes de 12 a 17 anos trabalhos especiais como nós tínhamos, mas de uma maior envergadura, falo no nível Brasil, Paraná, que nós estamos aqui, e Brasil, nós podemos mudar sim. Influenciar nossa geração fazendo trabalho para adolescentes de 12 a 17. Trabalhos com a presença do Espírito Santo. Aí você vai ver que vai ser uma diferença. E aqui diz aqui, ó, profundas a conhecer o sobrenatural. Nossos adolescentes e jovens devem assumir a mensagem cristã como estilo de vida. Sim, jovem, mas para chegar um jovem com estilo de vida cristã, a adolescência precisa ser trabalhada. E diz aqui, para isso precisamos de uma liderança que compreenda a mente, as dores dos adolescentes são diferentes das dores dos jovens. A mente, tá? As interrogações de seus jovens, que é diferente da mente de um adolescente também. Que acima de tudo aprenda a amá-los, direcioná-los. Amá-los é isso que precisa. Amor. Se você amar os adolescentes e os jovens, você vai trabalhar adolescentes de um jeito, jovens do outro, sem essa junção. Deus abençoe a tua vida. Quando eu li isso aqui eu senti, Deus abençoe a tua vida e espero que chegue a essa ideia, e com certeza de Deus, eu sei do que eu estou falando, creio, em nome de Jesus, vai chegar a pessoas aí que realmente podem influenciar esse Brasil. Deus abençoe, a paz do Senhor, muito obrigado, eu vou lá desligar, tá bom? Até!